A PEC é uma reação do Congresso Nacional ao avanço no Supremo Tribunal Federal de um julgamento que pode descriminalizar a posse e o porte de maconha em pequenas quantidades, quando a Justiça entender que é para uso pessoal. Dos 11 ministros, 8 votaram, 3 contra e 5 a favor de que esses casos deixem de ser crimes. Hoje, quem é pego com maconha responde na justiça por posse de droga. Se o juiz entender que é para uso próprio e não para o tráfico, não existem mais penas de prisão, e sim penas alternativas. E a PEC não vai mudar isso, mas colocando na Constituição Federal, vai dificultar que a Justiça ou mesmo o Congresso Nacional tentem descriminalizar o uso de drogas no futuro. A proposta ainda tem que ser votada na Câmara dos Deputados e, se aprovada, seguirá para a sanção ou veto do presidente Lula. Este advogado criminalista acredita que, em vez de contribuir para uma solução, a PEC vai aprofundar o problema das drogas no país. Primeiramente, porque essa PEC ela é uma opressão principalmente aos mais pobres. Segundo, porque ela fecha os olhos ao problema do uso de entorpecente para consumo próprio como uma questão de saúde e não como uma questão de política criminal. E, no terceiro momento, porque, apesar de integrar o artigo 5º, como é a proposta dessa PEC, ela já entra violando a Constituição Federal, porque existem outros dispositivos que são contrários a essa nova disposição, como princípio da intimidade, princípio da dignidade da pessoa humana e, principalmente, a vedação ao direito penal, punir as condutas que lesam e prejudicam tão somente aquele que as praticou. Entre as justificativas de quem defende a criminalização do uso está o argumento de que as drogas podem levar ao cometimento de crimes mais graves. O fundamento equivocado defendido nessa PEC é de que o usuário de entorpecente ele pode, a partir desse consumo, praticar novos delitos, inclusive mais graves e, portanto, prejudicar a sociedade. Porém, então seria uma questão moral, de usos e costumes, é isso? Não só moral, mas também uma questão criminal. Só que é uma questão criminal que ela não tece considerações profundas. Este psiquiatra discorda. Para ele, a criminalização pela Constituição Federal é um recado importante dado à sociedade. O fato de criminalizar é um freio, de você inibir, de certa forma, o consumo dessa substância. Aqui no Espírito Santo, dos cerca de 23 mil detentos do sistema prisional, mais de 9 mil estão presos por envolvimento com o tráfico de drogas. O secretário estadual da Justiça afirma que a PEC, ou mesmo o julgamento do STF, não interferem nessa realidade. O objeto da discussão gira em torno do usuário de drogas. Então, do ponto de vista do sistema penitenciário, não vai mudar nada. Nós não temos pessoas presas, privadas de sua liberdade em razão da posse para uso de entorpecentes, de drogas, e essa PEC de hoje ratifica isso. Ela continua mantendo a diferença entre o que é um usuário de droga, entre o que é um traficante, e a única coisa que eu vejo de novo no texto dessa PEC é que ela traz a palavra quantidade. Ela deixa de discutir quantidade. Ela diz que toda quantidade de substância ilícita pode vir a configurar o tráfico de drogas, que já era o entendimento anterior.